Segue da revista Época. Diego, boa tarde. Boa tarde, Tânia. Boa tarde aos ouvintes. Bom, no domingo, o Fantástico mostrou as imagens de uma perseguição policial no Rio de Janeiro. Um negócio cinematográfico, né? Com um helicóptero perseguindo um bandido que estava de carro. Houve uma execução desse bandido, que inclusive morreu. Uma operação desastrosa que colocou em risco a vida das pessoas. Matou o bandido, que aliás, até onde eu saiba, não existe pena de morte no Brasil, né? Na teoria. Enfim, uma operação desastrosa e que não teve repercussão, né, Diego? Eu acho que esse caso chama muita atenção, Tânia, porque, primeiro pelo fato dele ser possível no Brasil, né, e também pela ausência de repercussão, né, porque o vídeo é absolutamente chocante, né, fica evidente que houve ali dois erros, usando a palavra amena, né, gravíssimos. Botar em risco a vida das pessoas na favela, né? O que a gente tende a se questionar se haveria o mesmo tipo de decisão se a operação fosse num bairro de classe média no Rio de Janeiro. E aliado a isso, a execução de um bandido, né? Porque os policiais começam a atirar de cima do helicóptero com nenhum objetivo de simplesmente capturar, né, ou prender o bandido. E o fato disso não ter a repercussão que algumas pessoas julgam que deveria ter, como eu julgo, revela o nosso estágio de barbárie, né? Porque se a gente parar para se questionar por que a gente tem tanta mortes por armas de fogo, né? Por que a gente consegue ver cenas de guerra, né, em pleno 2013 no Brasil, não é à toa, né? Não é por acaso que a gente está nesse momento, né? A gente vê muitas pessoas nas redes sociais e na rua dizendo que é isso mesmo, né? Que a polícia tem que matar bandido. E essa mentalidade é um pouco do que explica a falência da segurança pública no Brasil e o nosso atraso civilizatório, né? Porque se a gente não tem uma noção de justiça calcada numa das maiores conquistas da civilização ocidental, né? Que é o direito mais elementar de todos, né? O direito à vida. Aliás, o massacre do Carandiru em São Paulo tem uma aceitação popular enorme, né? Justamente por essa concepção de que tem que matar mesmo o bandido. O que justifica seria num confronto, né? Em que coloca em risco, obviamente, a vida da polícia e das pessoas, ou numa situação de flagrante, em que o bandido está fazendo um refém, por exemplo, aí justifica você matar. Exatamente, porque as decisões que a gente toma nos momentos mais difíceis como sociedade é que revelam o caráter dessa sociedade, né? A forma como a gente trata os piores elementos da sociedade é o que revela o caráter da sociedade. Então, só sociedades atrasadíssimas, bárbaras, tem uma pena de morte, ainda mais pena de morte sendo devido ao processo legal, né? Não são frescuras de intelectual, não são questões meramente teóricas, né? Conceito de justiça, do valor da vida, né? Claro que a pessoa sempre pode argumentar, mas o bandido não teve respeito, né? Ele é procurado por homicídio, por vários tipos de crime, assaltos, mas se não seria uma lei de todos contra todos, né? Seria um Estado hobbesiano, no qual o próprio Estado não tem razão de ser, né? Então é muito triste a gente observar que um caso como esse não mereceu comentários de toda a cadeia de responsabilidade do governo do Rio, né? O secretário Beltrame não falou sobre isso, o Sérgio Cabral não falou sobre isso. Aqui em Brasília se silencia sobre isso também, né? Então você percebe no silêncio uma certa permissividade com isso, né? É como se fosse algo tolerável, né? Porque era um bandido procurado, um bandido perigoso, né? Resolveu ali o problema da segurança pública, o problema imediato da segurança pública. Agora os meios não podem justificar os fins, né? É preciso ter um pouco de equilíbrio e perceber que momentos como esse revelam e ajudam a explicar o nosso atraso e a nossa barbárie. É isso aí. Atraso é você, filho de uma puta. Obrigado, Tânia. Boa tarde a vocês, ouvintes. Boa tarde.